Olá, tudo bem? Estamos em mais um episódio do podcast Vozes, o podcast que dá voz à Corregedoria Geral da Justiça, trazendo nossas ações, as iniciativas e projetos. E hoje com um convidado muito especial. Solta a vinheta e já a gente volta. Estamos de volta e hoje trazendo um convidado super especial. Seja bem-vindo, Arli Carreiro. Ele que é desenvolvedor de sistemas extrajudiciais e vai falar um pouco para a gente da Gisele. Oi, Arli, tudo bem com você? Me responde uma coisa. Gisele é uma evolução do sistema GISE? Olá, tudo bem? Eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui falando um pouco de tecnologia e da evolução e do momento de disrupção que o judiciário tem passado. Bom, a Gisele, ela é uma evolução do sistema GISE. O sistema GISE já está no ar no Tribunal de Justiça desde 2011 e é um sistema que basicamente centraliza as informações extrajudiciais. O que seria isso? Seriam aqueles atos que o cidadão pratica numa serventia extrajudicial, nos cartórios extrajudiciais. O GISE, ele centraliza essa informação. No entanto, nós chegamos a um nível de tantas informações aqui no Tribunal de Justiça que essa fiscalização ela já se tornou desafiadora para a Corregedoria. Então, nós desenvolvemos uma inteligência artificial, a Gisele, que é uma evolução do GISE, que ela propõe uma correção inteligente das serventias extrajudiciais, de forma a otimizar a fiscalização. Então, as serventias elas são fiscalizadas pela Corregedoria, esse é o papel de fiscalização da Corregedoria. No entanto, com essa evolução, hoje essa fiscalização também pode ser feita por meio de inteligência artificial. Entendi. E me fala uma coisa, nesse mesmo contexto, já aproveitando e falando da Gisele, que é uma inteligência artificial, o que com a Gisele a gente consegue identificar e melhorar com respeito a essas correções? Quais são os problemas que a gente consegue identificar e melhorar com o sistema Gisele? Perfeito. Então, essa comunicação dos cartórios com o Tribunal de Justiça, ela, por força de lei, ocorre em até 30 minutos após a prática do ato, na serventia extrajudicial. E nessa comunicação, o cartório envia algumas informações da prática daquele ato. Dentre essas informações, tem uma série de documentos que são enviados por meio de um módulo de correição online. Nesse módulo existem documentos onde nós podemos abstrair o que aconteceu naquele cartório, o que aconteceu naquele ato, se de fato aquele imóvel foi registrado, se de fato aquele inventário foi realizado, aquela procuração, tem os outorgantes, tem o outorgado, as partes. Então, esses documentos são documentos de grandes volumes, são documentos que chegam a 20, 30, 40, 50, 500 páginas. Então, para um ser humano, acaba sendo algo assim realmente desafiador e inviável. Então, você imagina esses documentos nessa quantidade, nesse volume de dados e milhões de documentos. Hoje nós temos aí cerca de 70 milhões de atos praticados que geram muitos documentos, né? Geram mais documentos do que o número de atos praticados. Então, acabou que hoje a Corregedoria ela tem uma equipe de 3 a 5 pessoas que faz essa inspeção, que nós chamamos de correição presencial no Tribunal de Justiça. E essas pessoas não vão conseguir fazer essa fiscalização de uma forma tão otimizada. Hoje a fiscalização é por amostragem. Então, para trazer uma maior eficácia nessa fiscalização, nós propomos a realização desse procedimento fiscalizatório com uma inteligência artificial, que seria essa evolução do sistema GISE, que é o Sistema de Gestão Integrada das Serventias Extrajudiciais. Então, nós adicionamos ao GISE uma linguagem inteligente, né, que é um modelo de tecnologia de inteligência artificial, que ficaria o Sistema de Gestão Integrada das Serventias Extrajudiciais com linguagem inteligente. Essa sigla é a sigla da Gisele. Agora sim, agora eu conheço a Gisele. Então, assim, já que você clareou um pouco mais para nós sobre a Gisele, ela seria, no caso, então, uma otimização para o servidor, porque
seria praticamente subhumano, desumano até. Isso Não teria mesmo. como o servidor fazer esse trabalho. Por mais que ele fosse o melhor de todos, era praticamente impossível ele fazer esse trabalho, porque é muita coisa, Isso, fica inviável hoje, né? Entendi. Então, a Gisele, ela como se resumisse isso e facilitasse a vida do servidor nesse trabalho de correição. Isso, perfeito. Ela, você falou até uma das tarefas dela. Você pega um ato que tem 100 páginas, né? Digamos, 20 páginas. O ser humano leva aí em cerca de 20 a 30 minutos para ler 20 páginas. Ela analisa isso em milissegundos. Ela traz um resultado em milissegundos. E uma das funções é justamente resumir esse ato. Entendi. Por exemplo, você quer resumir um ato de uma procuração. Ali a Gisele vai resumir, vai trazer o outorgante, o outorgado, as partes, valores, então, aquilo que é inerente àquele ato praticado. Mas as funções que nós utilizamos em maior quantidade na Gisele é a função de extração de informações relevantes. Nessas funções, o auditor correcional, que é aquele profissional do Tribunal de Justiça que vai na linha de frente ali inspecionar o cartório extrajudicial, ele utiliza ele tem como informação valiosa alguns atributos desse ato. E um deles é o valor monetário. O que é que o cidadão quer hoje? Ele quer ter a certeza que aquele ato que ele praticou realmente foi o valor que foi recolhido para o Tribunal de Justiça. Então, isso é conseguido por meio da consulta pública pelo sistema GISE, mas nós chegamos à conclusão que somente a consulta não foi suficiente. E nós acabamos de falar também, somente a correição em si, pela quantidade de pessoas diminuta, também não é suficiente. Então, o que é que nós fazemos? Nós extraímos o valor daquele ato, o valor que foi praticado, e nós comparamos ele dentro desses documentos. E a Gisele chega a um veredito, se aquele valor realmente é o que deveria ser cobrado do cidadão ou não. Então, é uma tecnologia que beneficia o cidadão por conta de haver uma fiscalização mais íntegra e transparente, beneficia o delegatário, que ele tem uma maior efetividade ali do serviço que ele presta, e beneficia também a corregedoria, porque o trabalho dela recebe, como órgão fiscalizador, recebe um upgrade, né, uma melhoria significativa. Nossa, a Gisele, então, é um verdadeiro sistema de fiscalização. Sim, nós costumamos falar que ela é um sistema multitarefa, ela tem diversos braços, né, para que todos consigam observar e imaginar como ela funciona, né? Como eu falei, ela resume atos, ela extrai informações, ela classifica documentos. E nós estamos cada dia mais otimizando ela para ter mais tarefas agregadas para melhorar a prestação jurisdicional extrajudicial do Tocantins. Que maravilha! E vamos falar de dados agora. Arli, são 200, me corrija se eu estiver errada, são 229 serventias e como você já falou há pouco, mais de 70 milhões de atos a serem fiscalizados. Como a gente já falou aqui, é muita coisa mesmo. Então, para a corregedoria, a Gisele, falando no popular, é uma mão na roda e mais que mão na roda, né? Ela vai otimizar totalmente esse trabalho. Isso, com certeza. São 239 serventias ativas, né, aqui no Tribunal de Justiça, que praticaram ao longo desses anos esses 70 milhões de atos. Então, como nós falamos, é algo assim desafiador, né, e que traz ali um cenário ali de uma fiscalização por amostragem que talvez não traga o resultado que nós achamos como o melhor. Agora, com a Gisele, nós vamos poder obter essas informações e saber se realmente a nossa fiscalização está efetiva, né, ou não. Então, assim, é uma quantidade de dados que nós costumamos dizer em tecnologia, principalmente em inteligência artificial, que a inteligência artificial ela é útil quando um evento ele é comum, é um evento que não é raro. Por exemplo, nós temos aí 70 milhões de atos. Então, é uma prática de ato que é corriqueira. Então, é algo que dá subsídio para aquela inteligência artificial entender e gerar um resultado esperado. Agora, quando nós temos eventos que são raros, por exemplo, eleições. É por isso que é difícil acertar o resultado de uma eleição. Tem muitos erros, porque são eventos raros. A nossa democracia ela é jovem, então nós tivemos aí 6, 7, 8 eleições. Então, são eventos
muito raros, né? São poucos para você chegar a um resultado assertivo. Já com 70 milhões de atos, nós temos subsídio para gerar um resultado aceitável para a corregedoria. Então, a Gisele, ela é rigorosa na fiscalização, transparente para todos que estão trabalhando com ela, e ela é confiável também, né? Você está acabando de falar para mim aqui, para todos os envolvidos? Sim, com certeza. Uma das premissas da Gisele, como você falou, é transparência, né, integridade e confiabilidade. Ela traz todo um arcabouço ali de segurança, né, que também é envolvido o sistema GISE, e todos esses documentos têm um protocolo de acesso através do que nós chamamos de API, de comunicação entre sistemas, né? Então, essa comunicação é feita num ambiente totalmente seguro, e a Gisele, ela acessa os documentos lá no cartório. Então, ainda tem esse diferencial dela, que o tribunal não é onerado com armazenamento de acervo, né, com ter ali aquele acervo disponível aqui dentro da nossa infraestrutura. Nós acessamos a infraestrutura da nuvem do cartório e fazemos essa fiscalização remota, né, por meio desse módulo de correção online. Então, isso aí tem todo um conjunto de técnicas que provê uma segurança e uma transparência maior para esse processo de fiscalização da corregedoria. Muito boa. Então, ela é praticamente a honestidade em uma inteligência artificial, que ela vai lá no cartório e pega o dado correto, não tem como dizer que, não, ela tirou de onde isso? Porque a inteligência artificial, muitas vezes, ela alucina. Isso não acontece com a Gisele. Ela vai lá e pega o dado correto, ela entra no cartório, no sistema do cartório, e pega todos os dados corretamente, e isso garante o rigor e a transparência no que ela apresenta no final. Não, interessante você falar isso, que é um ponto importante da inteligência artificial, a questão da alucinação. A Gisele, ela foi treinada com 4 modelos diferentes, onde nós testamos em 4 formas e modelos que nós chamamos de LLM, né, que são modelos de linguagem em larga escala. Então, nós utilizamos vários modelos para justamente nós compararmos os cenários para suprimir, né, mitigar esse tipo de problema. Então, hoje a Gisele pode ficar tranquilo, ela gera um resultado dentro do esperado, aqui para a corregedoria, e toda essa questão de alucinação, né, de gerar um resultado que nós não queremos, tudo aquilo ali foi mitigado durante o processo de desenvolvimento, em conjunto com toda a equipe da corregedoria atuando junto, e toda a inteligência ela necessita também do que nós chamamos de dados de feedback, que são aquela verificação que você faz quando um resultado está ok. Entendi. Então, com o tempo, nós vamos realizar isso, onde a Gisele pratica ali uma fiscalização de um documento. O auditor correcional, ao invés dele fiscalizar, ele vai informar para nós se aquilo ali está correto. Uma vez aquilo estando correto, futuramente aquele tipo de documento já vai ser melhor analisado, como acontece em todas as inteligências artificiais. E me fala uma coisa, a corregedoria do Tocantins, ela pode se tornar, que já na verdade já está se tornando com o GISE, se tornar referência em todo o país com a Gisele também? Com certeza. Hoje a corregedoria, o trabalho do extrajudicial, ele é referência já por conta do sistema GISE. Nós tivemos um tribunal aqui que nos visitou, se eu não me engano foi o Tribunal da Bahia, o Tribunal de Justiça da Bahia. E ele elaborou um questionário com 20 a 30 perguntas sobre o sistema extrajudicial e enviou para 10 ou 15 tribunais. O único que atendeu todos os critérios foi o GISE. Isso é um levantamento como se fosse uma auditoria externa, né? Foi um outro tribunal que tem interesse no sistema, que realizou toda essa verificação, né? Agora nós vamos receber o Tribunal do Amapá, Tribunal de Justiça do Amapá, que também quer conhecer o GISE e a Gisele, mais especificamente a parte do módulo de interinos do Tribunal de Justiça. E é um sistema que é plenamente confiável e ele gerou essa autoridade de forma que nós já fomos finalista do CONIP em 2023 com o GISE. Então, a expectativa que nós temos aí que essa premiação CONIP trouxe a nós essa autoridade de ser um sistema referência e que aconteça o mesmo com a Gisele também,
nesse aspecto. Você já falou da parte que eu ia te perguntar agora. Mas, Antecipei, né? Mas não tem problema. Mas me reforça essa premiação que eu fiquei sabendo que vocês já estão participando também agora com a Gisele. Como é? E como é para você? Assim, imagino que você fica cheio de orgulho, mas diga para nós como é para você participar dessa premiação. Sim, para nós é muito gratificante. Para nós da área de tecnologia, ver ali um produto feito aqui 100%, nós nos orgulhamos porque o GISE é um sistema que cada linha de código dele foi 100% feita aqui no tribunal. Então, isso é motivo de muito orgulho para nós da equipe de tecnologia. E a Gisele também. Toda a linha de código da Gisele foi feita aqui no Tribunal de Justiça. Eu falo lá para a minha equipe que eu digo para eles que eu tive sorte. Eu tive o contato ali em várias áreas com pessoas extremamente competentes. Eu tenho ali um analista de sistemas, o Luan, que é um dos programadores da Gisele, que é extremamente competente. Tem o Fernando Henrique, que é um dos cérebros do GISE, que faz toda essa parte de conexão do GISE com a Gisele e com os demais sistemas do Tribunal de Justiça. Temos o Fernando Noleto e temos também o Fernando Brito. Está cheio de Fernando ali na nossa equipe. Então, são pessoas extremamente competentes. Também tivemos um designer toda essa parte dessa cara da Gisele, da logomarca, da página dela, de toda a parte de papelaria. Foi o designer Bruno Campos, que também é da área de tecnologia. Tivemos toda a parte de infraestrutura da Gisele, que foi feita ali pela equipe que nós chamamos de DevOps, que é a equipe do Paulo Canedo, né, ali da diretoria. E também a diretora Alice, que cooperou de forma efetiva para a evolução do GIS e da Gisele. Então, assim, são aspectos que nós geram uma gratidão, né? Geram uma sensação de satisfação pelo trabalho sendo, acima de tudo, executado e nós temos a expectativa também de ser reconhecido aí a nível nacional da forma que aconteceu também com o GISE. Como é que a gente faz para conhecer um pouco mais sobre a Gisele? Aqui foi um bate-papo até curto, né? Mas quem quer conhecer um pouco mais sobre as inovações, sobre essa evolução que acontece no dia a dia da Gisele, como que a gente faz para acompanhar? Então, a Gisele está presente nas mídias do Tribunal de Justiça, no Instagram, no site do Tribunal de Justiça, por meio de divulgação de notícias. Nós também temos o hot site da Gisele, que é www.tjto.jus.br/Gisele, Gisele com I no final. Nesse hot site tem tudo isso que nós falamos aqui, de forma resumida, né? Onde o cidadão, os demais órgãos, né, os servidores do Tribunal de Justiça podem acompanhar toda a evolução da Gisele e o que ela é capaz de fazer. Parabéns! Leve meu abraço, meus cumprimentos também a todos os seus colegas, porque é uma equipe com certeza trabalhando. E para encerrar, suas considerações finais e também diz para a gente assim, o que nós podemos esperar a partir de agora da Gisele. Então, a Gisele, eu costumo dizer que é até difícil. Nós treinamos a corregedoria e na semana seguinte nós temos já uma evolução dela. Essa é uma das partes fascinantes da inteligência artificial, que ela sofre uma simbiose ali, uma dinâmica o tempo todo que vai sempre evoluindo, né? Sempre crescendo. Então, a Gisele, nós adicionamos extração de valores nela, resumo de atos, classificação de documentos. Nós colocamos ela para comparar a taxa de fiscalização judiciária, se está efetiva ou não. Nós podemos analisar documentos gratuitos, atos gratuitos, por exemplo, atos de certidão de nascimento, né? São atos ali que o cidadão não deve pagar nem para nascer nem para morrer. Então, nós exercendo esse tipo de fiscalização nos atos gratuitos, nessa certidão de nascimento, quem sabe nós conseguimos até chegar numa contribuição para o subregistro civil de nascimento. É algo que a Gisele também pode cooperar. Ela é uma inteligência artificial multitarefa, né? Ela tem diversos braços que penetram ali no serviço extrajudicial para facilitar essa fiscalização. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui conosco. Esperamos mais vezes trazendo mais sistemas e cada vez mais inovação. A inovação ali no Tribunal de Justiça, na tecnologia, é algo que faz parte do ambiente, né? E o que eu costumo dizer
é que essa parte do extrajudicial, ela tem uma questão que muitas pessoas não conseguem ver. Mas se nós pararmos para observar, o extrajudicial, ele é a porta de entrada do ser humano para a cidadania e para a justiça. Como que acontece isso? A partir do momento que uma pessoa emite uma certidão de nascimento, ali foi o primeiro ato jurídico dela, foi o primeiro contato dela que ela teve com a justiça, ali no ato de nascimento. Então, esse primeiro contato, desde até a contemporaneidade, né, da vida dessa pessoa, que é acompanhada pelo extrajudicial. E é nisso que nós queremos evoluir junto com a Gisele, junto com os delegatários, com o jurisdicionado e com a Corregedoria do Tribunal de Justiça. E mais uma vez, obrigada, Arley Carreiro, por ter aceitado o nosso convite, esclareceu bastante para nós que somos leigos, né? Nessa área de tecnologia, nós estamos a cada dia mais aprendendo. E mais uma vez, parabéns aí pela Gisele e pelo Gise, que vocês continuem cada vez mais avançando e, como você bem disse, evoluindo. E esse foi o nosso podcast Vozes, da Corregedoria Geral da Justiça. Nos acompanhe nas redes sociais e fique sempre ligado nas informações que nós trazemos, ações, inovações e tudo que a Corregedoria faz para que o cidadão se torne mais próximo do judiciário. Tchau, tchau e até a próxima!